Olá, estudantes! Nesta aula de fundações, nós vamos tratar a respeito da capacidade de carga das fundações, principalmente associada com as fundações rasas. Como sabemos, nós temos as fundações que são fundações profundas e são as fundações rasas. As fundações rasas também são chamadas de fundações superficiais. E uma das mais utilizadas que temos, geralmente, são as sapatas, e também temos outras estratégias de fundações que são fundações diretas. Então, estas fundações, em geral, elas possuem uma capacidade de carga que está bastante associada, logicamente, à resposta técnica que elas proporcionam a efetivamente responder à carga da edificação. Não podemos esquecer que toda edificação gera efetivamente uma carga nas sapatas e automaticamente também, muitas vezes, dependendo da organização dessas sapatas, gera também, como as sapatas são conectadas por vigas em geral, estas também geram momentos, momentos fletores, momentos torsores dentro desses elementos estruturais. Então é importante entendermos que estes esforços, tanto de momento como de força, devem ser equilibrados efetivamente com um efetivo dimensionamento da estrutura que está associado. A capacidade de carga, nós temos, para a determinação da capacidade de carga, temos métodos. Existem métodos de engenharia que são utilizados. Alguns métodos são teóricos, outros métodos são semi-empíricos e outros métodos são efetivamente práticos, são métodos efetivamente práticos. Os métodos teóricos mais conhecidos, eles são métodos que têm mais de 100 anos, estão associados com a teoria de Terzaghi. A teoria de Terzaghi é uma teoria que está relacionada com principalmente a resistência nos terrenos. A teoria de Terzaghi, inclusive, nós utilizamos ela quando estamos falando da capacidade de suporte de barragens, da capacidade de suporte de maciços de terra. Então é uma teoria bastante difundida, bastante conhecida dentro da engenharia. Mas nós temos também outros métodos. Existe um método chamado método de Vesic, existe um método Skempton, existem outros métodos dentro da engenharia que são utilizados para a gente determinar de forma teórica a capacidade de carga destas fundações. Então, são elementos técnicos, são estudos que nós geralmente direcionamos dentro da engenharia. O que é capacidade de carga? Se eu pensar assim, eu tenho uma fundação, e o que é a capacidade de carga desta fundação? Como que esta fundação ela suporta efetivamente a carga que lhe é imposta? Uma carga, ela gera na prática uma força aplicada numa área, É isso que a gente sabe lá da física em geral, Então a gente tem uma força numa área, e esta força numa área, ela provoca, obviamente, uma tensão, E esta tensão, ela provoca, de modo geral, se for no maciço, se for no solo, ele provoca uma ruptura. Então o que nós fazemos na engenharia? Nós embutimos, a estrutura de fundação no terreno. Este embutimento da fundação no terreno provoca ali no terreno uma tensão. E esta tensão pode provocar rupturas no terreno, pode provocar deslocamentos no terreno. Qual que é a capacidade de carga que este terreno possui? É a capacidade de suportar esta tensão numa determinada área. E esta tensão numa determinada área ela é transmitida pela sapata. Então a sapata como fundação ela é uma estratégia super interessante. Quanto maior a sapata, então a área da sapata, como a tensão é a força dividido pela área, quanto maior a área da sapata, então eu vou ter uma tensão menor, porque efetivamente a área vai ser maior. São grandezas inversamente proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais, eu faço então áreas maiores de sapata para diminuir de forma efetiva esta tensão. Então, basicamente esta a ideia. Quando eu vou olhar a capacidade da sapata, então eu tenho que olhar a área dela. A área dela geralmente a gente representa por um comprimento de base, por uma altura. Então a gente tem lá uma área, e geralmente como as sapatas elas são sapatas geralmente retangulares, então você tem um comprimento de um lado, comprimento do outro lado, para você calcular a área, então você multiplica esses dois comprimentos. Mas, porém, as sapatas não necessariamente precisam só ser quadradas, nós podemos fazer sapatas também redondas, Podemos fazer sapatas circulares, com áreas efetivamente circulares. Não tem problema, podemos fazer também, porém o elemento construtivo fica mais complexo, e você tem efetivamente o mesmo resultado. Então, para facilitar o processo construtivo
das sapatas, que normalmente, vejam, muitas vezes, elas são ali construídas dentro do próprio terreno, dentro do canteiro de obra. Então, para facilitar o método construtivo, nós construímos elas com seções quadradas para ficar muito mais fácil. Se eu considerar uma sapata, então, com seção retangular, né, uma seção quadrada, pode vir com esse nome também, né, eu posso ter, então, né, posso dizer que esta área da sapata, ela efetivamente ela está em contato ali com o meu terreno. Se eu for pensar nessa sapata de capacidade, né, que tem um comprimento B e um comprimento L, né, de uma das laterais, eu posso dizer então que a tensão que está submetida a esta sapata está associada com o peso que está aplicado, né, o peso que está mobilizado em cima desta sapata, pela área, né, pela multiplicação dessas duas dimensões que o prof chamou ali de B vezes o L. Né? Então essa tensão é a área da sapata, né, e está relacionada então com este peso. Então se eu, veja bem, se eu acrescer, né, se eu aumentar este peso, eu tenho um aumento da tensão, porque a tensão ela é diretamente proporcional a este peso. E a tensão é inversamente proporcional a esta área. Se eu aumentar o peso, eu aumento a tensão. Se eu aumentar a área, eu diminuo a tensão. Então, quando eu tenho acréscimos de carga, efetivamente, estes acréscimos de carga, se eles forem muito altos, se eles forem muito grandes, eles podem, inclusive, serem maiores que a própria resistência do terreno. E aí eu tenho rupturas dentro do terreno, né? E eu rompo o maciço de solo, eu mobilizo, né, efetivamente o terreno até ele chegar na sua tensão de ruptura. Ou seja, eu chego no limite da capacidade de resistência deste sistema sapato-solo. Né? Então é importante entendermos que se eu estou no limite desta resistência de capacidade sapata-solo, eu tenho na prática então, né, que pensar que a capacidade de carga de uma sapata depende do solo. Né? Percebem? Depende do solo. Quanto que aquela sapata vai suportar? Vai depender do solo. Então veja, se eu tiver uma sapata com uma determinada dimensão, né, e eu colocar essa sapata em solos diferentes, se eu tiver uma sapata com uma dimensão de 1 metro de largura, de 1 metro por 1 metro, digamos, que ela tem 1 metro quadrado, e eu colocar essa sapata num determinado solo, ela vai ter um comportamento. Se eu colocar essa sapata num outro solo, ela vai ter um outro tipo de comportamento. Por quê? Porque a capacidade da sapata de forma efetiva vai depender do solo. Então, por isso da importância de conhecermos o solo, né? De termos um conhecimento muito profundo a respeito do solo. E, em termos de capacidade de resistência do solo, de carga do solo, também depende das características da sapata, né? Então, as coisas são conectadas. Por isso que eu chamo de sistema sapata-solo. A resistência de suporte de uma sapata depende da sapata e depende do solo, né? Os dois elementos trabalham em conjunto. Então, do que depende, digamos, a resistência, né, em termos de características da sapata? Vai depender, por exemplo, da geometria, né? A geometria maior, geometria menor, dimensões da sapata são diretamente relacionadas. E vai depender também da capacidade de embutimento desse solo, né? Um embutimento, capacidade que esse solo tem de efetivamente embutir essa sapata de forma geral. Então vejam que, né, solos idênticos, por exemplo, eu tenho um solo idêntico, mas eu tenho sapatas diferentes, obviamente que a capacidade que eu tenho de suporte de carga não é a mesma. Então é importante entender que sapatas iguais em solos diferentes, capacidade de cargas diferentes, solos idênticos com sapatas diferentes, novamente capacidade de carga também será diferente, não será a mesma. Então você veja essa importância desta relação, né? Resistência do solo, características técnicas da sapata nesse sistema solo-sapata. Né? É fundamental esse entendimento para que a gente faça os bons direcionamentos e as boas considerações técnicas. Nós temos também que entender uma coisa que é importante, né? Que quando a gente tem um solo que está acima do nível de água, o que é um solo que está acima do nível de água? O solo, né? Normalmente, em condições normais, quando você faz uma perfuração no solo, você chega numa determinada altura, você tem um lençol freático. Né? O lençol freático, na engenharia, nós chamamos de nível de água, que é representado geralmente nos projetos como NA, nível de água. Né? Então, em cima da água, em cima do nível da água, nós dizemos que nós temos solos
que não são solos não saturados, né? Estes solos não saturados são solos que podem ser colapsíveis, né? Eles, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Chove muito numa região, este solo que está em cima do nível, né, do lençol freático é um solo que sofre mais, é um solo que pode ter efetivamente, né, a influência de ser não saturado, pode se saturar de água e pode sofrer, por exemplo, modificações técnicas importantes em sua resistência. Então, um solo colapsível é um solo que, quando você apoia uma sapata em cima dele, ele pode sofrer um recalque bastante importante, né? Um recalque abrupto e bastante significativo. Então, uma característica desse tipo de solo, em cima do lençol freático, praticamente todos os solos apresentam uma certa condição de ser um solo colapsível, né? Então, importante para os solos, o solo quanto mais seco, maior vai ser a capacidade de carga dele. Um solo, quando está muito úmido, diminui muito essa capacidade de resistência, né? E aí um solo que está completamente molhado, que nós chamamos de solo saturado, é um solo que apresenta uma capacidade de carga bastante diminuída, né? Então você construir em regiões de bastante umidade, em regiões que o solo se apresenta bastante úmido, você fica com uma capacidade de carga ali, uma condição de carga bastante diminuída, e aí você tem que ter uma estratégia técnica de fundação bastante interessante para garantir a resistência. Então sempre fiquem atentos, né, ao nível de água. Onde que está a água, né? Acima do nível de água você já sabe que você tem um solo ali que tem características, né, de se saturar. Ele pode se saturar com chuvas, com umidades de uma maneira significativa, e este solo pode apresentar problemas importantes em termos de recalque. Quando falamos especificamente dos solos saturados, né, os solos saturados, eles são solos que, dependendo das condições que eles apresentam, né, eles têm uma condição crítica, porque os solos saturados, em geral, né, são solos que muitas vezes são bastante ricos em argilas, por exemplo, e geralmente eles são bastante críticos, porque se você não tiver condição de drenar essa umidade, por exemplo, a capacidade de carga ela é bastante dificultada. Se você consegue drenar este solo, se você consegue retirar a umidade desse solo, você tende a ter uma dissipação, né, do que a gente chama de polo-pressão, e você consegue então aumentar bastante esta resistência de carga deste solo, mas tem que tomar bastante cuidado, né, com os solos do que a gente está falando de solo. Quando eu estou olhando especificamente os projetos, né, a execução das fundações, nós temos lá a NBR 6122, e dentro da página, né, da página 20, da página 21 lá desta norma, nós temos na prática ali algumas considerações sobre de quais são as tensões que são admissíveis em termos de cargas das fundações, né? Isso é bastante importante. E ali tem uma descrição na norma também a respeito de quais são os métodos teóricos, quais são os métodos semi-empíricos e os métodos de prova de carga que podem ser utilizados para garantir efetivamente este cálculo e que este cálculo pode ser direcionado. Veja, existem também métodos que são práticos, analíticos, eu diria para vocês, e que levam em consideração a teoria da capacidade de carga e que efetivamente podem ser estudados lá pela norma também e que podem direcionar um projeto mais seguro, né, que levam em consideração todas as características do projeto, inclusive capacidades de carregamento que estão associados com este solo quando falamos em termos de norma, né? As fundações rasas, elas são fundações que hoje, né, existem várias fórmulas que são hoje instrumentos bastante, digamos, eficazes na previsão destas tensões admissíveis, né? A própria teoria de Terzaghi é uma teoria bastante interessante, né? E estas são determinadas, então, pelo tipo de solo, pelo tipo de ruptura que este solo pode sofrer e que vai depender, obviamente, das condições de carregamento desse solo. Então, entender, ter uma compreensão mais profunda da norma, né? Entender a norma, né, nas suas definições técnicas, entender ali os elementos de cálculo das cargas admissíveis, acaba sendo uma consideração técnica bastante importante para entendermos, né, dependendo do tipo da sapata, efetivamente qual que vai ser a carga admissível para esse determinado tipo de fundação. Chegamos ao final da nossa aula. Um grande abraço e até a próxima.